Nanã, rege nossas passagens, Senhora, Senhora, deusa da nova vida. Decanta as lembranças do passado, acolhe nossas dores, cura as nossas feridas. Decanta as lembranças do passado, acolhe nossas dores, cura as nossas feridas. Nanã, mostra pra essa gente que o amor é a beleza da vida. Hoje é dia de Nanã e eu deixo aqui esse cântico inspirado na figura mitológica dela, na cultura africana, para lembrar a gente da própria Mãe Terra que ela representa. Eu hoje aqui vou chamar o Movimento Planeta, o Grant vai falar com a gente a respeito de educação. Na verdade, a gente está invertendo um pouco, porque ele convidaria, só que a gente quer dar visibilidade também para o perfil dele. E eu recomendo muito que a partir de hoje, a partir de agora, quem não viu o post, possa seguir. O Grant tem um conteúdo muito bacana que engloba o veganismo na forma mais abrangente dele. E eu realmente sinto que a gente precisa dessa abrangência para não tratar o veganismo como alguma coisa rasa, para realmente entender todas as ramificações que existem por trás desse consumo exploratório de vidas. Então aqui chamo e agradeço cada um aqui pela presença, agradeço cada um aqui pela possibilidade dessa troca. Deixa eu só ver se ele já está por aqui. Movimento Planeta. Vai entrar e, de novo, a gente está fazendo as coisas de uma maneira que a dinâmica vai ser... Ahá! Oi, boa noite. Boa noite, querido, tudo bem? Tudo, que bom te ver. Bom ver você também. Você tem que aparecer aqui ao vivo, né? Doido para voltar. Eu quero voltar ontem. Volta quando você quiser, quando você puder. Vai ser uma honra te ter aqui. Eu vou, com certeza. Grant, eu comecei a live falando, botou problema no meu tripé aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora eu acho que eu consegui. Falei um pouco a respeito desse movimento todo, queria que você se apresentasse também. Vou passar a voz para você, porque a gente está fazendo isso meio ao contrário, né? Aqui, então, estou passando a voz para você e muito, muito grata pela oportunidade de ter essa conversa, do teu tempo. Enfim, a gente admira muito você, então é um prazer estar aqui compartilhando esse tempo. Não, o prazer é meu. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu adoro o seu trabalho, tudo que você representa, tudo que você faz no dia a dia é uma coisa de... nem tem palavras, na verdade. A conexão foi. Acho que alguma coisa. Sempre era um... Você Agora está me voltou, ouvindo? cortou um Tá. pouco. Beleza. Não, sempre era um sonho meu de abrir um santuário, de trabalhar nessa área, porque eu parei de comer animais em 96, faz 26 anos, e para mim a causa é a coisa mais importante, né? E para ter essa convivência com os animais e para trabalhar fortemente, igual vocês fazem, com a educação para as pessoas, ensinando a realidade dessa dessa tragédia que a gente tem nesse mundo da indústria de carne, de laticínios e tudo, é muito importante. E o meu ativismo é um pouco diferente, né? A gente já conversou sobre isso, vou contar um pouquinho, porque poucas pessoas me conhecem. Eu trabalho mais, tipo, por trás da causa, não sou uma pessoa pública, mas o meu ativismo era sempre falando em conteúdo digital. Eu sou americano, moro aqui no Brasil há uns 11 anos. Aí peço desculpa para qualquer coisa que as pessoas não entendem como é o sotaque. Imagina. Seu português é Mas, perfeito. perfeito, obrigado. Só que não. Mas, Sim. mas a ideia do Movimento Planeta, eu estou fazendo com a Kaline, que você também conhece, ela estava no santuário junto. E
É um portal de conteúdo baseado numa coisa que eu já fiz nos Estados Unidos, uma ONG que eu sou cofundador, que se chama Sentient Media. A Sentient Media é uma ONG de jornalismo focado na causa animal, mas falando mais sobre a pecuária, sobre o impacto ambiental, sobre o impacto do ser humano também. Não só falando dos animais, porque tem muita coisa sinistra por trás das indústrias sobre a exploração dos trabalhadores, exploração do meio ambiente e também dos animais. Aí, uma coisa que eu vi aqui no Brasil uns 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer esse trabalho com a Sentient, era a falta de informação, a falta de uma fonte, um veículo confiável falando sobre tudo isso. Uhum. E a primeira vez que eu queria fazer uma coisa que agora a gente está fazendo, eu estava na casa do Glenn Greenwald, é outro americano perdido aqui no Brasil, ele está aqui muito mais tempo que eu, e eu estava falando sobre essa ideia de criar um portal de conteúdo educativo, conteúdo de jornalístico, conteúdo de opinião, de notícia, de tudo, né? Falando de tudo, não só o sofrimento animal, mas tudo que tem a ver com a causa. E ele fez a ponte para um jornalista lá em Califórnia, que fez outra ponte para mim. Aí eu acabei conhecendo um cara da Finlândia que estava lançando essa ONG lá. Aí eu entrei junto. E no início, a ideia do cara era criar artigos jornalísticos para depois passar para o New York Times, Washington Post, os maiores veículos dos Estados Unidos. Mas no início ninguém conhecia ele, nem o projeto. Aí eles recebem milhões de propostas todo dia de histórias. Aí foi meio difícil. A minha ideia, pela minha experiência de trabalho ao longo de uma carreira de 14 anos no mundo digital, era vamos focar em criar conteúdos que vão aparecer nos resultados do Google. Aí, focado nisso, e daqui uns 12 meses, 18 meses, a gente vai dominar os resultados. Aí, quando a galera do New York Times está fazendo pesquisa para uma matéria, eles vão achar a gente. E a gente vai acabar sendo citado e entrevistado sobre esses assuntos, porque a gente vai virar autoridade. Sim. E a gente fez isso, deu muito certo. Em Genial. 18 meses depois de lançar essa estratégia de conteúdo, a gente estava recebendo uns 30 milhões de impressões no Google por ano. E isso só Uau! vai crescendo. Muita coisa. E a gente já foi citado em todos os veículos do mundo assim. Até o Joaquim Phoenix, o ator, ele fez um artigo no Washington Post citando um artigo nosso, Que que bacana. foi muito legal. Aí, em 2019, eu tentei levantar um dinheiro de doações lá de fora para fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Mas a galera lá que faz as doações, que banca a causa e todas as ONGs, queria focar nos Estados Unidos, achando que lá, tipo, é o lugar mais importante do mundo e tudo que acontece lá vai espalhando aos poucos. Eu achei uma coisa ridícula, sabe? Aí eu continuei com essa ideia na cabeça, mas por causa de muitos fatores, trabalhos, projetos, eu não fiz. E agora eu encontrei a sócia certa para fazer isso e a gente está fazendo. A gente lançou há pouco tempo, mas eu já sei que vai dar certo, porque eu já fiz isso num país que tem muito mais conteúdo, muito mais blog, muito mais ONG, muito mais pessoas falando sobre isso. Aí agora o foco é fazer, né? Tipo, Sim. escrever, fazer vídeo, fazer live, fazer essas pontes, criar esses relacionamentos que eu tenho com você, que eu tenho com várias outras pessoas interessantes na causa e focar na parte educativa, porque a falta de informação é a coisa que, tipo, é a barreira dessa entrada ao veganismo. Sim. Porque quando as pessoas descobrem, tipo, os horrores por trás das indústrias, a grande maioria das pessoas fica assim, caraca, é assim mesmo? Como assim? Como que isso é permitido? Exato. E Exato. como eu estou bancando isso? Cada vez que eu compro uma coisa na padaria, no restaurante, no supermercado, eu estou apoiando e bancando esses horrores. Aí a coisa que vai ajudar as pessoas não é ir para a rua e jogar sangue falso nas pessoas, é educar as pessoas.
Sim, sim. Eu aqui acredito muito nisso, ou seja, a gente aqui fala em nome da equipe, já que hoje o centro educacional tem uma quantidade, são dezenas de pessoas na equipe, justamente por acreditarem que o caminho é a educação. Essa informação, e você sabe, Grant, quando você fala isso, como é diferente o adulto da criança, né? Porque o adulto pondera, ele pergunta da B12, da proteína, ele tá inseguro, ele sente falta do queijo. Não, mas e se no Natal tem todo tipo de razão? A criança, ela vem numa Sim. pureza que a gente fala para ela, olha, isso, esse sujeito que tá te olhando, que tá te abraçando, que tá te beijando, que tá te dando todo esse amor, esse sujeito é aquele sujeito que não contaram para você, que estava no meio do teu pão, ou então nessa padaria que você citou, e a criança imediatamente para. E isso é tão É. bonito e dá tanta esperança, porque realmente aí dá para ver um futuro que é possível ser mudado, porque se a gente continuar no passo que a gente está, fazendo uma previsão do futuro, o futuro não é bom. Mas quando a gente vê a reação das crianças, a gente fala, existe esperança. E obviamente dos adultos também, como você comentou, existem pessoas que ao escutarem e saberem exatamente desses horrores, já mudam imediatamente. E aí outra vez, Sim. só enfatizo o ponto que você está fazendo da educação, não importa se é adulto ou criança, mas só colocando uma diferença na percepção quando a informação é apresentada. Sim. Não, sem dúvida. Eu tenho um filho de 5 anos e, obviamente, ele é vegano. E eu vejo ele e os amiguinhos dele. Cada criança, todas as crianças têm uma conexão muito forte com os bichinhos. E todos os desenhos, todos os brinquedos, livrinhos, as roupas, tá tudo cheio de animal. E a ideia para mim, eu já escrevi um artigo sobre isso para o Sentinelha e para mim a ideia de botar seu filho, sua filha para assistir a Peppa Pig e junto dando comida feito de porco para essa criança é uma dissonância cognitiva tão forte, tão chocante, porque você está ensinando sua criança, seu filho, seu pequeno, para respeitar os animais, para não maltratar os animais. Igual aquela música, Atirei o Pau no Gato. Cara, a primeira vez que eu escutei essa música, eu fiquei chocado. E tem a versão nova que fala para não fazer isso. Tudo bem. Sim. Mas todo mundo fica falando e cantando para não maltratar os animais, mas porque é permitido de pagar outras pessoas a maltratar animais. Mas você não. Seu filho não pode. Se o filho de qualquer pessoa dar um chute no cachorro, os pais vão ficar nervosos. Óbvio. Sim. Isso é óbvio. Mas porque é permitido e é normal de pagar pessoas desconhecidas que também estão sendo maltratados e explorados, recebendo um dinheiro miserável para fazer um trabalho muito perigoso para maltratar animal. Cara, isso não faz sentido nenhum. E eu acho muito triste porque quase todas as crianças do mundo querem cuidar dos animais, querem amar os animais, querem abraçar, querem fazer amizade, querem conversar. Eu já vi isso com meu filho. Ele tem uma conexão tão forte com os animais e não uma coisa que eu passei para ele porque eu sou vegano e ele também, porque é uma coisa natural. Ele realmente ama os animais. E cara, os primos também que comem carne também amam, mas tem essa disconnect, sei lá, tem uma coisa que foi ensinado porque é o ambiente que eles vivem e as coisas que eles recebem, tipo as lições da vida, os aprendimentos da vida com os pais, com os amigos, com os vizinhos, com os tios, com todo mundo, normalizando o consumo de um animal morto, deixa essa criança com essa dissonância cognitiva que vai ficar provavelmente pro resto da vida, até chegar no ponto que encontra um artigo, um documentário, uma conversa que mostra para eles que olha, isso não é legal, isso não é certo, isso não é necessário. Exato. Exato. Agora, Grande, é curioso que você coloque, por exemplo, que a criança, que a gente normaliza para a criança, né? O que eu vejo aqui também, além dessa normalização que de fato ela existe, é a mentira. Ou seja, os pais mentem, porque as crianças, elas são inteligentes. E, eventualmente, elas perguntam. E aí os pais mentem por insegurança do que poderia faltar
dentro daquela dieta, na formação, naquela criança crescendo. Então, aproveitando esse tópico, para quem estiver na live, para quem vem ouvir essa live, a gente quer deixar aqui o depoimento que sim é possível. E eu acredito que um dos fundamentos da educação, seja a gente também falar a verdade. Então, é óbvio que a gente está falando de veganismo aqui, é óbvio que a gente está falando do veganismo numa ótica mais abrangente, como a gente abriu essa abrangência frente à inspiração que você, Grant, oferece para nós, com todo esse material que você citou, inclusive falando da exploração dos trabalhadores, a gente também precisa falar aqui que a educação baseada em mentira não forma bons seres humanos. Porque a criança ela não consegue entender também quando ela cresce qual é a hora que ela pode mentir e qual é a hora que tudo bem falar a verdade. E, geralmente o critério que se usa à medida que essa criança envelhece é que se for alguma coisa que me beneficie, eu posso mentir. Se não me beneficia, Sim. aí eu simplesmente, inclusive, julgo quem está mentindo. Então, essas nuances todas não são, elas têm uma abrangência maior. E aí eu aproveito isso daqui, Grant, para citar também a questão dos valores. Que eu sinto que a educação hoje, ela carece de valores. E além dos valores, ela carece de um contato com a natureza. Outro dia eu peguei um material de uma criança, era do primeiro setênio, eu não sei se 6, 7 anos, mas enfim. Era do primeiro setênio e era uma prova, era um material que estudava para uma prova, uma criança de quase 7 anos. E uma das perguntas era quantas patas tem uma mestra barata? Agora, essa criança, ou seja, será que não seria muito melhor que essa criança tivesse uma vivência na natureza e em vez de uma prova perguntando quantas patas tem uma mestra barata? E por que eu estou colocando isso aqui? Porque eu gostaria que quem estivesse ouvindo essa live, você como pai já consciente, eu sei que você já sabe disso, Grant, a gente precisa realmente tomar partido das coisas que estão acontecendo no mundo. Não adianta a gente simplesmente reclamar. Se você tem um filho, uma filha numa escola, você precisa se manifestar dentro dessa escola a favor de algo que você acredita. Então, ou seja, porque do contrário, o trabalho que o Grant está tentando fazer com conteúdo, o trabalho que outras frentes estão tentando realizar, fica pequena, porque os pais, como você está dizendo, Grant, os pais terminam normalizando todo tipo de coisa que no fundo ninguém aceita. E tem então, muito mais influência também, porque são os pais. Exato. Então, só queria colocar esse ponto aqui da verdade e dos pais verdadeiramente acompanharem a educação, acompanharem o material e o conteúdo. A gente, óbvio que a criança vai ter dificuldade preservando a natureza se ela não conhece a natureza. Se ela conhece a natureza por uma aula de biologia, ou seja, isso não vai funcionar. Sabe? Se ela conhece territórios por causa da geografia, se ela pensa que terra é suja, se ela acha que o mestre animal é um ser que viveu junto com os mestres dinossauros há não sei quantos anos, porque ela perdeu o contato. Então, eu queria pedir, assim, realmente fazer um pedido para os pais. A gente não é cuidador. Cuidador é simplesmente, tá bom, ou seja, eu não vou deixar essa criança cair da pia, encostar na panela quente, pegar fogo, não sei, alguma coisa, um acidente. A gente não é cuidador. Os adultos, independente da gente ter filho ou não, nós precisamos invocar um senso de educador em nós. Enfim, te atravessei toda, Grande, desculpa. Não, mas você está certo, mas eu acho que o maior problema, pensando nessa parte dos pais mentindo para os filhos, é porque eles não querem refletir. Eles não querem admitir que estão fazendo uma coisa errada, que estão bancando e apoiando uma indústria de horrores. Porque isso pode mostrar para os filhos, e criança pequena, a cabeça de criança pequena é bem diferente, mostrar isso para seu filho é uma coisa que dá muito medo. E eu acredito muito que é a criança que pode mudar os pais de uma forma mais eficiente e mais rápido, porque você tem uma convivência com seus filhos e você está sempre escutando seus filhos, aí passando esses valores também para o filho, meio cortando o pai no meio, eu acho muito interessante, porque, cara, eu quero fazer tudo possível para deixar meu filho feliz. Aí, se ele traz um assunto para mim, se ele conversa comigo sobre uma coisa que talvez não é uma coisa que eu penso diariamente, eu fico mais focado para entender o que ele está falando, o que ele está pensando, o que ele está querendo. Mas eu acho essa barreira que eu falei sobre
o medo e a culpa e esse peso que os pais carregam por causa do fato que estão fazendo uma coisa que eles sabem que é errado. Todo mundo não, mas quase todo mundo que come carne ataca vegano, não porque eles acham que os veganos são errados, é pelo contrário, porque o vegano está mostrando para essa pessoa que as coisas que ele está fazendo é errado. Porque não é necessário. A gente não está morando na meio da floresta caçando para sobreviver. A Exato. gente tem um supermercado aqui pertinho. Ah, você não, você mora no meio do nada. Mas a maioria tem um supermercado pertinho. Aí não é uma necessidade, é uma escolha. Uhum. E é uma escolha egoísta. É uma escolha que é feita diariamente por bilhões de pessoas que estão pensando sobre uma coisa, o gosto da comida, uma sensação que vai embora assim, mas que tem consequências gigantescas. Exato, exato, exato. E isso, quanto mais a gente fala, eu percebo, Grant, também que a mensagem vai atravessando. Eu não sei você, mas na minha experiência com o meu próprio aprendizado, eu nem sempre escutei de um professor qualquer matéria uma coisa que eu aprendi imediatamente. Eu tive que escutar outros exemplos, eventualmente. Eu tive que escutar outras formas daquela mesma informação. Então, eu vejo bastante válido que hoje, com o ativismo crescendo, a mesma mensagem, ou melhor, o mesmo conteúdo, a mesma pauta esteja sendo dita de maneiras diferentes. Porque aí eu Sim, sinto que isso vai atravessando o coração das pessoas, até que a sim, gente verdadeiramente realize o que a gente tem feito para nós e para o outro. Porque um dos valores primeiros da educação é o exemplo. Então, ou seja, quando a gente consegue interiorizar um ensinamento, quem está perto da gente começa a receber o perfume daquele ensinamento. Começa uhum. de alguma forma a tocar também naquele ensinamento, porque o nosso ato, o nosso verbo, o nosso pensamento andam condizentes com aquilo que a gente aprendeu. Então, eu vejo muito interessante, de novo, o ativismo crescendo e se desenvolvendo, para que a mesma pauta seja abordada com diferentes mensagens e então pessoas Isso. possam realizar mais e mais que a mudança é nossa. E a Uhum. partir dessa mudança, então a gente também inspirar a mudança nos outros. Porque se fosse para a gente mudar o mundo, ou seja, era fácil, a gente mudava, amanhã acordava todo mundo vegano e fim de papo. Só que a questão É, toda é que as pessoas precisam mudar. E por isso que eu vejo, de novo, a precisa. educação, o exemplo tão importantes. Não, com certeza, eu concordo 100%. E fazer esses conteúdos diferentes para atingir pessoas diferentes que gostem. Ah, tem pessoas que gostam de ler, de assistir vídeo, de escutar podcast. Tem vários caminhos hoje em dia que não existia na época que eu parei de comer carne com 13 anos, em 96. Uhum. E eu não virei vegano, eu virei vegetariano. E na minha cabeça inocente de 13 anos, eu achava que eu estava fazendo o máximo. Eu falei, nossa, eu sou salvando o mundo, eu sou ótimo. Mas não tinha, na época, informação, não tinha internet. Uhum. Aí não tinha nada. Aí foi muito mais difícil. Além disso, não tinha opções. Aí foi uma época bem diferente. Hoje em dia não tem desculpa. Hoje em dia você tem um mundo no seu bolso, na sua mão. Exato. E as pessoas não chegam nessas informações porque eles não querem chegar. E por isso a gente tem que ter estratégias diferentes de criar conteúdo que vai estar lá pronto para essas pessoas quando eles estão prontos. Eu falo isso sempre porque eu não sou muito de rede social. Eu sou péssimo de rede social. Eu não sei como usar direitinho, nem quero saber. Tipo, não é uma coisa minha, mas eu vejo a importância porque é uma coisa. Acho que Cortou um você pouco, mas travou. voltou. É, Voltou. Você tá. estava falando de que você não É, usa tanto, mas você vê a importância da rede social. E aí cortou. total, é muito importante, porque é uma coisa que abre as portas para as pessoas. Um exemplo que eu uso muito, meu foco sendo o Google, rede social, se você está falando de um assunto que as pessoas não conhecem, você faz uma live, você posta um story sobre a pecuária intensiva, sobre qualquer assunto que talvez é diferente para as pessoas, eles não vão ficar no Instagram, no Facebook, no TikTok para aprender.
Eles não vão pesquisando no Instagram para entender mais sobre um assunto que talvez seja interessante para eles. Eles vão pro Google. Ah, o que é pecuária intensiva? Aí de lá eles vão achando conteúdos mais profundos, falando em mais detalhes sobre os assuntos. Por isso o meu trabalho é assim, porque tem muitas pessoas, muitas marcas, muitas empresas, muitos ONGs, todos com foco em rede social, porque hoje em dia o número de seguidor, número de curtidas, número de comentários é tão importante para as marcas, mas não é importante, não é tão importante. É o primeiro passo numa jornada. Sim. E tem muitos ONGs, marcas, empresas, pessoas que não estão focando na parte educativa, ou seja, Google. Porque quando a galera vai para o Google, porque eles escutaram um papo interessante no Instagram, se achar o site do Santuário ou o site do novo projeto que a gente está fazendo agora, esse site vira autoridade, porque o site está lá com a informação que essa pessoa está buscando. Sim. Aí você está lá na hora que ele precisa de você. Sim. Rede social é diferente. Rede social é um feed infinito de distrações. Tem coisa Exato. interessante, tem coisa Sim. interessante, coisa importante. Tem muitas pessoas fazendo um puto trabalho maravilhoso, educando no Instagram. Em 90 segundos, um vídeo de 1 minuto, um story de 10 segundos, cara, isso não vai fazer a diferença, vai abrir a porta. Mas você Exato. tem que ter outro tipo de conteúdo para estar lá abraçando a pessoa quando está chegando. Conexão do Grant tá indo e vindo. Agora sim, outro tipo de conteúdo depois que ela passar pela porta. Eu acho que era essa a conclusão do teu pensamento. Né? Exatamente. E isso, Grant, quando Exatamente. você fala, eu também me traz um ponto de reflexão, que é justamente a rede social. A rede social, eu gostaria de colocar isso como uma reflexão para todo mundo que está nessa live e que vem ouvir essa live. Eu acredito que a rede social ela precisa ser muito bem monitorada e vigiada pelo lugar mais alto que cada um tem. Eu não estou falando para a gente vigiar a rede social do outro. Por que isso? A rede social ela poderia ser usada como uma ferramenta para abrir essa porta ou portal que você, Grant, está comentando, para que depois as pessoas se aprofundassem naquele conteúdo. E comumente o que a gente está vendo em rede social é um show de carência, máscara, é um show de vaidade e de capricho. Então, eu gostaria só que a gente refletisse um pouco disso, porque o que, que acontece? Com esse tipo de atitude nossa, nós estamos criando um algoritmo que automaticamente favorece só esse tipo de conteúdo. Ou seja, a gente Sinistro. termina, se não tá seminu e dançando na frente da câmera, o algoritmo derruba. E falando aqui ironicamente, ou seja, generalizando, a gente sabe que não é assim para tudo, mas o que eu estou colocando é, a gente precisa se policiar um pouco mais. Porque a rede social Total. pode ser uma baita de uma ferramenta para que depois essa porta, esse portal aberto, então a pessoa possa aprofundar dentro de uma questão educativa, como o Google que o Grant está trazendo. Agora, se a gente só posta o que é raso, se a gente absolutamente não tem nada ali que possa de fato contribuir, se a gente está usando a rede social para validar abismos interiores, corpos emocionais fragilizados, isso é só vaidade humana. Agora, se a Vai gente dar. realmente está levando aqui para um outro lugar, a gente precisa usar de tudo que a gente dispõe, inclusive a rede social, para levar esse planeta para um outro lugar. Então, eu deixo essa reflexão, porque realmente eu vejo que a gente precisa se, já que o tópico é educação, a gente também precisa se educar no uso da rede social. Porque está Sem virando, dúvida. ou seja, como você falou, o feed vira uma distração. Quando, na verdade, Total. poderiam ser links de assuntos interessantíssimos que a gente aprofundasse no Google, como você sugeriu. Ah, e infelizmente não é isso. É um lugar muito superficial, é um lugar que não traz valor para as pessoas, não entrega nada. Só entrega tipo, uns momentos de distração e nada mais. E poucas pessoas estão usando para entregar valor. E isso, para mim, é muito triste, porque é uma ferramenta maravilhosa e está sendo maltratado. Exato, exato, exato. Então, lembrar, ou seja, sempre que, quando a gente fala de educação, de veganismo, quando a gente fala mesmo de Google, que parece máquina, a gente ainda assim está falando de ser humano. E o ser humano que Uhum. nós somos. É a gente que está operando esse Sim, mundo que está de ponta é cabeça. é um espelho, é um espelho.
Exato, exato. Então não adianta a gente ficar, sabe, mudando a versão do Instagram, tem que mudar a versão do ser humano. Tem que fazer um Total. upgrade no ser humano. Ou É, seja, o porque, ser humano, essa versão porque totalmente. a rede social não está fazendo bem para as pessoas. Está deixando a galera com depressão, ansiedade, com uma imagem feia de tudo. Eu acho que eu perdi você. Agora veio de novo. Agora veio de novo. Ah, tava Cortou, mas rodando na sua cara. é. Mas não, eu acho muito triste, porque em vez de entregar valor, está entregando doença. Está entregando uma geração e gerações, os mais novos, uma porrada de problemas de saúde mental, de ansiedade, de depressão, quando isso pode, na melhor situação possível, entregar todas as informações do mundo e uma educação robusta, é uma coisa que pode mudar as vidas e também o mundo, e não está fazendo o contrário. Ixi, voltou de novo. Peraí. Agora, vamos lá. Voltou. Exato, Grande. Eu peguei o final, ou seja, que eu vou te falar a hora que cortou. Em vez de prover por uma educação robusta, tá fazendo alguma coisa aí, cortou. Eu acho que você ia concluir alguma coisa como raso por causa desse lugar onde a gente está compartilhando. Não sei se você está cortando, porque a minha conexão está boa. Será que é a Curioso, conexão? porque eu não sei o que é, porque aqui tá, os comentários eu tô vendo que estão ok, mas quem sabe, né? Aqui na roça pode ser tudo. Então peço desculpas pela nossa conexão aqui. A gente vai se Não, acertando. tá ótimo. Não, eu só estava Dando um falando jeito que eu disso. acho muito triste, porque em vez de entregar o mundo e entregar educação e informação que realmente é importante, está entregando só coisa ruim Sim, e está deixando as pessoas mais polarizadas, que também exato. não ajuda, porque deixa tipo todo mundo brigando entre eles e isso não ajuda. Essa falta de diálogo também é uma coisa que só prejudica a causa animal. A gente não Uhum. pode ter isso, a gente não pode julgar, a gente não pode brigar, a gente não pode xingar os carranistas. A gente tem que abraçar essas pessoas, a gente tem que entender o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão querendo, a gente tem que entender como falar com eles de um jeito que realmente fazem. Voltou. Porque, sem, se a gente fica sem diálogo com as pessoas. Porque, para mim, olha, os veganos não é a audiência que eu estou querendo atingir. Já são veganos. Tipo, eu vou falar o que com os veganos que eles não sabem já. Tipo, eu quero falar com as pessoas que comem carne, que comem laticínios, que comem ovo. Eu quero educar as pessoas, eu quero conversar com as pessoas, quero ser amigo das pessoas, quero jantar com as pessoas. Eu quero entender o que, que eles estão pensando. Sim. E sem diálogo, se eu vou ficar só falando com os veganos, como que a gente vai crescer? Como que a gente vai fazer uma mudança? A gente não vai fazer uma mudança. Exatamente, exatamente. E Graham, você sabe que também um outro fator que eu vejo muito perigoso dessa questão da rede social, e isso está atingindo adolescentes de uma maneira, como você falou, criando desequilíbrios mentais e psicológicos, isso também tira a pessoa da natureza. Com Contato com a certeza. natureza, a própria natureza, o próprio mestre animal fala ao nosso coração. A gente Uhum. está vivendo uma sociedade alienada na tecnologia. Então, a gente acha que porque a gente vê uma paisagem, a gente conhece o lugar. A gente É, sente naquele lugar. A gente viu a foto de um mestre animal e a gente se projeta qualquer. Então, eu gostaria também de pedir aqui, já que já fiz o pedido da reflexão da rede social, para que a gente também reservasse um tempo, não importa onde a gente vive, para ficar um pouco na natureza. E se você mora numa muito cidade urbana que importante. está ouvindo, vá para uma praça. Mas vá olhar tudo isso, porque quando a gente Sim, recebe a paz da natureza, a gente também recebe no nosso coração que a gente precisa preservar essa natureza. E uma das maneiras diretas que a gente sabe hoje, para preservar a natureza, é cessar o consumo de vidas não humanas, de mestres animais. Então, eu faço esse pedido porque eu vejo uma civilização alienada na tecnologia. E se a gente não não, parar isso com o nosso comportamento, as futuras gerações vão herdar de nós tablets, sim, eles vão herdar de nós
mas não vão herdar água, não vão herdar paisagens bonitas, não vão herdar todas as espécies que a gente tem hoje, não vão herdar os pés sujos de terra e sujos com É. cuidado com essa sujeira, ou seja, manchados por terra, porque não vão Aham. ter mais contato com a natureza. Então, eu queria pedir também para que a gente fosse um pouco mais perto da natureza e sentisse a força dessa natureza. O ruído da água correndo nos rios, uma Não, cachoeira. a gente precisa disso. O ser humano nasceu assim, tipo, se pensar nos 100 mil anos da humanidade, o tempo que a gente está falando da urbanização é um período tão curto que aconteceu assim. Aí tirar o ser humano do ambiente onde a gente nasceu e ao longo de 100 mil anos para ficar o dia inteiro numa selva de concreto, olhando para uma tela, cara, isso faz mal pra caramba. Exato, exato, exatamente. E além disso, para as crianças especificamente, a gente Cara, aqui recebe crianças que muitas vezes elas não sabem se a maçã dá num pé ou dá num arbusto. Entende? Ou seja, a gente está perdendo a relação até com o que essa natureza, o que é natural, o que é orgânico, o que é simples. E por que eu enfatizo isso também? Porque mesmo as pessoas que eventualmente escutem essa live e digam, putz, o veganismo não é para mim, e eu quero aqui colocar que sim, por favor, se esforce para ver através dos ângulos que estão sendo apresentados aqui, porque o veganismo precisa ser para todo mundo no ponto planetário que a gente chegou nesse instante de destruição total. O ponto é, se a gente pensar num primeiro passo, e eu quero te escutar, Grant, também para saber como você pensa a respeito disso, em uma redução de consumo, isso já é um impacto. Não é o fim da caminhada, mas pode ser o começo de uma caminhada. Quando a gente entra em contato com a natureza ela manda uma mensagem para nós subliminar, muito bonita e elevada, que é da simplicidade, que é justamente da onde a gente tem fugido. A gente virou acumulador. As nossas casas estão lotadas de coisas que não precisamos. Um consumo exacerbado que tapa buracos interiores sem fazer o serviço que cada um precisa fazer dentro. E outra vez, indo para a natureza, essas mensagens, esses ensinamentos vão chegando para que a gente possa, através da simplicidade, dizer essa forma de consumo exacerbado do que quer que seja não leva a nenhum lugar além de sofrimento, desgaste, morte, inclusive de seres humanos. Então, eu queria te escutar um pouco disso também, dessa questão da redução, porque aqui a gente apoia, quando a pessoa fala, eu vou começar, eu vou tirar um dia por semana, meio dia, meia refeição, eu já estou batendo palma, todo mundo aqui, a equipe, o vídeo, todo mundo começa a bater palma, porque, ou seja, a gente precisa que as pessoas deem os primeiros passos. É isso que a gente precisa. exatamente. Mas eu queria te ouvir também nisso, porque eu não quero colocar Não, palavras na tua boca. não, eu concordo 100%. Eu acho maravilhoso quando as pessoas fazem segundo sem carne, se cortar carne vermelha, se cortar ovo. Qualquer passo é um passo para frente. E cada jornada pode ser uma jornada muito longa. Comece Exato. com um passo. É. Aí eu acho muito ruim essa atitude dos veganos mais radicais, mais extremos, falam, se você não vira vegano de um dia para o outro, você não é vegano. Pô, isso não... Como que isso está ajudando a causa animal? Isso não ajuda. Essa atitude, essa mindset, essa mentalidade espanta futuros parceiros. Isso a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que abraçar as pessoas querendo fazer uma diferença, seja uma diferença pequena no início, porque, cara, quantas pessoas, não estou falando das gerações mais novas, porque deve ter mais, mas da minha geração, cara, não tem ninguém que nasceu vegano. Exato. Exato. Aí, porque a gente vai julgar as pessoas que estão querendo fazer uma diferença, seja uma diferença que talvez não vai ser rápida. Qualquer diferença é uma diferença muito boa. E Exato. qualquer redução no consumo de carne é uma redução. Sim. É uma Exato. pessoa mostrando para as empresas que vão gastar menos, vão apoiar menos. Isso a gente tem que ficar assim, a gente tem que incentivar isso, a gente tem que focar em fazer conteúdo também e conversar com as pessoas para incentivar essa redução e não só falar, você tem que se tornar vegano agora, porque você Exato. está acabando com o planeta. Exato. Essa, Exato.
essa agressividade não vai ajudar. Só vai Exato. espantar, só vai fechar a conversa e deixar as pessoas achando que os veganos são todos chatos. Exato, E resumidamente. isso não ajuda. E outro ponto disso da agressividade, que eu quero colocar também aqui como reflexão para quem está ouvindo, e quero também tua opinião, Brant, a respeito, é que eu noto que muitas vezes a agressividade é projeção de quem fala. Ou seja, eu não lido com aquela situação de uma boa forma, então eu começo a agredir o outro. E é muito comum na causa que a gente fale a respeito, eu sou a voz do mestre animal. É muito comum. Aqui, quando eu convivo com eles, quando a gente convive com eles, e de novo a gente tem um coletivo bastante grande, você mesmo já esteve aqui também, em outros lugares, outros santuários, enfim, a gente percebe que a única coisa que eles falam é de amor. Então, se Sim. a gente verdadeiramente quer ser a voz deles, a única coisa que está permitido a gente falar é amor. E amor com acolhimento, amor sem julgamento, amor que celebra pequenos passos, amor que está junto, amor no lugar mais elevado, num lugar que os humanos ainda não conhecem, mas que o mestre animal já conhece. Então, eu quero Uhum. colocar aqui, porque como essa postura de eventualmente a gente não acolher, da gente julgar, da gente realmente medir as pessoas pela régua de como foi o nosso processo, não Uhum. funciona. Se a gente Não. realmente quiser ver o outro, a gente precisa, como você falou, se colocar no lugar do outro, isso é empatia, e aí, movido por compaixão, fazer algum tipo de colocação mais inteligente do que simplesmente uma repulsa a respeito da história da pessoa. Então, vejo isso importante também colocar aqui e realmente deixar que o consumo, que era o tópico anterior, o consumo, a gente precisa olhar. O consumo, se ele puder ser reduzido num primeiro momento, que seja, se a pessoa que está ouvindo a gente já é capaz de dar o 10º passo e falar, eu me tornei, eu parei, parabéns. Mas isso, ou Uhum. seja, sempre colocar que tem gente que não é assim. Então, a gente poder acolher tudo isso e lembrar que o consumo precisa parar, inclusive das outras tantas compras que a gente está fazendo, por exemplo, roupas que as tintas vão para os rios. É, E é, tantas outras coisas que se compra de maneira compulsiva, simplesmente por um vazio interior. Então, eu deixo aqui, se puder reduzir o que quer que seja no consumo, já vai ser um passo. total. Com certeza. Eu acho muito importante isso, porque não é só a comida. Tem muita coisa que a gente tem que reduzir. A gente está fazendo uma muito bagunça com esse planeta, e só tem um. E a gente não está Exatamente. pensando nos futuros gerações, a gente não está pensando no futuro, a gente está pensando em hoje. Ah, o que que eu posso comprar hoje para mostrar para os outros que eu tenho dinheiro, que eu tenho uma Exato. coisa mais nova, um iPhone mais novo, qualquer brinquedo de tecnologia mais novo. A gente não precisa disso. E eu sou culpado, eu tenho coisas. Quando eu era mais novo, eu tinha muito menos e também era pobre pra caramba, não tinha como comprar as coisas. Mas eu vejo também no meu dia a dia agora, mais com filho, porque ele tá sempre querendo brinquedos, querendo coisa nova. Eu fico chocado na quantidade de plástico, de embalagem, de coisas que vai pro lixo tão rápido. Ou, tipo, claro que você pode doar os brinquedos, mas estou falando da embalagem. Não é todo lugar que tem reciclagem razoável. Aí Uhum. fica tudo misturado e vai para o lixão. E Sim. é muito triste. E isso prejudica o meio ambiente de uma forma gigantesca. E, cara, eu vejo aqui no Brasil, porque eu estou aqui há 11 anos, tá indo muito melhor do que lá nos Estados Unidos. Eu sou de lá, eu sou de Nova York. Mas aqui eu tenho mais esperança aqui no Brasil do que lá. Não só em relação ao consumo, mas em relação ao veganismo. Eu Uhum. vejo uma abertura aqui mais interessante, porque eu acho que você fala uma coisa sobre essa falta de conexão dessas gerações mais novas que não sabem nada sobre a natureza, mas ainda assim eu vejo uma conexão com a natureza muito forte aqui no Brasil e por isso é mais fácil ter uma conversa aberta com pessoas diferentes aqui, em comparação de lá. Eu não vou falar de outros países, só vou falar do meu, porque eu só posso falar dele. Mas
eu estava conversando com o Ricardo Laurino, do SVB, sobre isso na semana passada. Sim. Aqui, e também eu fiz uma palestra no VegFest, em Brasília, antes da pandemia, sobre isso. Eu falei a mesma coisa e a galera ficou chocada. O brasileiro é muito mais aberto e mais interessado, e eu vejo um potencial muito melhor sobre essa ideia de veganizar as pessoas no Brasil, porque tem essa conexão com a natureza e com a pecuária também, porque quase todo mundo aqui, até a galera que nasce e cresce nas cidades, tem parente que tem um sítiozinho, que tem uma fazenda familiar e na infância foi lá para tirar leite da vaca, correr atrás das galinhas, brincar lá na natureza, e tem essa conexão. E a maioria das pessoas acha que o queijo que eles compram na padaria ou a carne que eles compram no restaurante vem do sítio do tio, mas não é realidade. Hoje em dia eles estão comprando do JBS, da Minerva, dessas indústrias bilionárias que estão destruindo o meio ambiente, maltratando e matando milhões de animais. Exato. E, além disso, acabando com as fazendas familiares também, porque estão fazendo uma puta produção tão gigante que os produtos, os animais mortos, saem mais baratos e as pessoas que têm um sítiozinho produzindo ovo caipira não conseguem concorrer mais, porque eles não conseguem bancar o custo da operação para sustentar e sobreviver. Aí eu vejo uma coisa muito interessante aqui, por isso eu estava doido para fazer esse projeto há muito tempo e eu estou meio chateado comigo mesmo que eu não fiz mais cedo, mas estou fazendo agora. Aí Fez um tô de monte de boa. outras coisas, Grant. Muita coisa, mas agora eu estou com essa. Mas por isso eu estou tão empolgado para fazer isso aqui no Brasil. E eu saí da minha ONG lá, eu saí da operação lá, continuo e está fazendo um trabalho maravilhoso. Mas eu gosto muito mais de ter essa conversa, esse diálogo com os brasileiros e nos americanos, porque tem essa abertura aqui, tem essa conexão aqui com a natureza, com os animais, que lá é mais fechado, porque lá a urbanização do país não foi num período tão curto igual no Brasil. Aqui foi muito rápido. As pessoas saíram da roça e as cidades aqui explodiram, cresceram muito rápido, num período muito curto, entendeu? Aí eu estou muito empolgado, muito feliz, honrado para fazer esse projeto e conectar com você e outras pessoas dentro da causa, porque a possibilidade de ter um impacto e fazer uma mudança positiva aqui, na minha opinião, é muito maior do que lá no meu país. Sim, sim, agradeço por isso, Grant. A gente precisa de gente acreditando também na gente, porque eu te digo de uma outra perspectiva como brasileira, que muitas vezes o próprio brasileiro, nós mesmos olhamos para o nosso país como um país que já se perdeu. Então, ter uma visão de alguém de fora que chega acreditando é algo que faz bem para a gente também em outras perspectivas, muito além do veganismo que a gente está colocando aqui. Te agradeço por isso. Você sabe, Grant, que da outra fala, quando a gente estava falando um pouquinho de brinquedo, de reciclagem, consumo consciente, eu também queria trazer aqui, especialmente para quem tem filho e eventualmente, como o Grant colocou, ou seja, a criança tá, putz, não tem o dinheiro para comprar aquilo. Eu só queria lembrar aqui que criança quer brincadeira. Criança não quer necessariamente Atividade. brinquedo. Exato. Então, ou seja, se a gente puder oferecer mais brincadeira para as crianças, mais atividade, como o Grant está colocando aqui, né, Grant? Eu acredito que sim, a gente consiga fazer um movimento, inclusive já ensinando esse consumo a ser reduzido. E quando a gente começa a falar de todas essas coisas, ou seja, reparemos também que nunca é um assunto que se encerra nele mesmo. Porque eu noto que a consciência, ela entrelaça pautas. A consciência não é só para um assunto. A partir da hora que a minha consciência expande, automaticamente, quando eu olho para um outro lugar, aquela lupa da consciência está na frente dos meus olhos. E aí, então, eu sou capaz de olhar com mais detalhe para aquela outra situação. Então, existe muito trabalho para ser feito. E a última coisa que a gente quer é simplesmente reclamar, ou simplesmente se fechar, ou simplesmente ficar triste e se ver simplesmente alienado do mundo,
comentando que tudo já se perdeu. Então é bom ter esse tipo de conversa para a gente ver de novo. Existem muitos caminhos que podem ser feitos por cada um de nós para começar uma mudança. E um caminho vai dar no outro. É isso que é muito interessante. À medida que a gente começa a andar nesses caminhos, a gente vai esbarrando com outros e outros e outros e outros caminhos dentro de uma consciência maior. Total. E eu acho muito importante, porque hoje em dia é muito fácil de ficar pessimista e desistir. Porque tem a mídia que só mostra coisas horrorosas. Isso não é verdade. Tem muita coisa maravilhosa acontecendo no mundo. E tem muitas pessoas maravilhosas fazendo coisas incríveis. Mas quem está mostrando isso? Isso não gera os cliques necessários para conseguir patrocínio nos veículos de mídia. Aí a gente tem que lembrar que, sim, parece, olhando para Jornal Nacional, olhando para notícias, para mídia, parece que o mundo está acabando, mas tá não. Tá ideal? Óbvio que não. Mas tem muitas pessoas fazendo muitos trabalhos incríveis e importantes, querendo fazer uma diferença. E se a gente foca nisso, se a gente segue essas pessoas, se a gente participa, se a gente seja voluntário, se a gente seja apoiador, a gente está trabalhando junto para fazer uma coisa melhor nesse mundo. E eu acho muito importante de focar nisso e não só ficar olhando para as notícias, para a mídia, achando que o mundo vai acabar amanhã. Exatamente, exatamente. Até porque isso dá uma sensação também de, não é insuficiência, é uma sensação de que é fim de linha, que realmente não existe o que ser feito. E existe muita coisa para ser feita. As pessoas ficam assim, vou mudar por quê? Já está fodido, não preciso mudar porque a minha mudança vai fazer o quê? Mas essa atitude de desistir e deixar as coisas só piorarem, isso não vai fazer nada bem para ninguém. Não para os animais, não para o meio ambiente, não para a humanidade, não para o planeta. A gente tem que focar nas coisas que são importantes e fazer tudo possível para entregar essa mensagem para os outros para mudar as cabeças. Exatamente. E aí, de novo, a gente volta para onde começou essa conversa, que é a educação. Exatamente. A educação é tudo. Não tem como fugir da educação, Grant. A coisa mais importante, a educação. E a educação não precisa ser dentro da escola. A gente pode se educar em várias formas diferentes. Cortou. Ficou mudo. Voltou. Eu sei, eu tinha uma ligação de, sei lá, ligando para... Nossa, acho que é... Mas é assim, a gente tem que focar na educação, porque senão a gente vai ficar estagnado. Sim. E a gente não vai continuar crescendo. A gente tem que crescer como indivíduos e também como a humanidade. Senão as coisas não vão melhorar. E a gente tem que melhorar as coisas. Exatamente, exatamente. Eu deixo aqui esse convite enfatizado para que cada um reflita a respeito da própria vida. E se quem está ouvindo a gente já é vegano, eu gostaria que refletisse sobre essas ponderações que a gente fez a respeito do veganizar o outro. Se a gente não é vegano, a gente considerar a redução, considerar olhar para a natureza. Tem pessoas que entram para o veganismo pelo mestre animal, sim, mas tem pessoas que conseguiram fazer a conexão também com a própria saúde da Mãe Terra, com a saúde do próprio ser humano. Então, de verdade, eu não sinto que a gente está aqui para discutir a razão de cada um, mas incentivar que qualquer que seja a razão, que haja uma mudança. E se qualquer ajuda for necessária, qualquer apoio, eu tenho certeza que o Grant, com esse conteúdo maravilhoso que ele está criando, a gente aqui do Santuário, humildemente na nossa pequenez, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Com certeza. Patrícia, você é maravilhosa. Eu estou doido para voltar no Santuário e passar mais tempo com você. E com o Vitor. Eu sei que ele está aí. Manda um abraço para ele, por favor. Claro que sim, claro que sim. Que bom, Grant. Aqui está aberto para você quando você quiser estar. E eu fico realmente pedindo para que esses caminhos se abram mais para o teu projeto. E gostaria de saber como que é que a gente apoia esse projeto. Eu acho que começar a seguir
a São página isso. que foi criada já é por aí, é isso? Por enquanto é só isso. Só seguir o Movimento Planeta no Instagram. A gente está postando artigos novos todo dia. Uhum. E a ideia é essa. O projeto é um portal de conteúdo. A gente está fazendo várias estratégias agora para lançar mais tipos de conteúdo, de vídeo, de podcast. Mas, por enquanto, a gente está lançando artigos todo dia, várias de notícia, de educação, de opinião, e vai crescendo aos poucos, mas com o apoio de todo mundo, vai crescer mais rápido ainda. Claro, claro. Então conta com a gente aqui para apoiar, ou E seja, vocês também com a gente. de todas as formas que a gente puder, a gente está aqui, Grant. E quero comentar com você também no tópico da educação, que eu espero que haja oportunidade para você estar aqui em uma desses encontros. Não, eu quero muito. Eu queria no último, mas eu estava com o pé machucado. Aí eu estava Exato. de muleta e chegar de muleta no santuário seria muito difícil. Mas na próxima eu gostaria muito, muito, muito de participar. Eu vi todos os vídeos que você postou, eu fiquei chorando de inveja que não estava junto. E você sabe que a gente está falando, e eu vi que a Kátia passou por aqui. A Kátia do Instituto está aqui na live, e eu aproveito para agradecer o serviço dela e a confiança também, sabe, Grande? A gente estava comentando, a Kátia está no Instituto, que ela está dentro de uma posição vegana, ou seja, ela se posicionou vegana no Instituto e está fazendo a transição para o veganismo. E eu sei que isso é um grande exemplo também, porque existe ainda hoje um preconceito a respeito do veganismo ser caro. Quando, na verdade, ou seja, são escolhas. Yoga pode ser muito caro também, ou yoga você pode simplesmente levantar, colocar teu tapete, ou mesmo sem tapete, começar a praticar yoga. Então, na Sim, verdade, é a fonte que a gente está procurando. Agora, o veganismo é acessível. E quando pessoas como a Kátia batem no peito e realmente levam essa ideia adiante com comunidades periféricas, isso dá um exemplo muito poderoso que sim. aqui também a gente no Vale da Rainha está pronto e disposto para ajudar na transição e inspirar outras pessoas e instituições e institutos também. Parabéns, Cátia, Sim, pelo serviço. sim. Obrigado a vocês por tudo que vocês fazem. Acho maravilhoso todo mundo. E seu projeto é incrível. E para quem está aqui, que não conhece o santuário, nossa, super vale a pena fazer uma viagem para Minas e conhecer e passar uns dias lá. É incrível. É paraíso, é um paraíso. Agradeço, querida, agradeço demais. A gente está esperando você aqui de volta e Em gostaria que a gente breve. tá chega, imagina, já falando, tinha tanta coisa ainda para falar. Eu adoro isso também quando a gente fala em profundidade, o tempo voa e as coisas acontecem muito rapidamente. E é um privilégio poder conversar assim, né? Já que de novo a gente está vivendo muito no superficial da vida. É. E queria saber um pouquinho de você agora nesses minutos finais. Se você quer deixar uma mensagem de conclusão do que a gente falou aqui hoje, se você quer colocar algum outro recado, enfim, tá com você a voz. Não, eu acho a coisa mais importante é seja aberto e pare de julgar as pessoas. Tipo, diálogo para mim é a coisa mais importante. Se você é vegano, Travou. Não sei o que está acontecendo. mas você Voltou. tá. Ah, foi. Não, volta. Eu tava, se você é vegano, seja mais aberto e mais paciente com as pessoas que não são veganas. Escuta eles, senta com eles, come com eles, seja mais tranquilo, tipo, não são nossos inimigos, são nossos futuros parceiros no mundo de veganismo. Porque a maioria dos veganos nunca acharam que ia ser vegano. A gente não nasceu assim e a gente tem que ter uma abordagem mais aberta, mais pacífica com essas pessoas, porque a gente não vai ganhar e a gente não vai fazer uma mudança, a gente não vai veganizar as pessoas sendo agressivos e chatos e pessoas julgando os outros. A gente tem que realmente abrir a cabeça um pouquinho e ficar mais paciente com as pessoas que não chegaram no nível de veganismo, porque igual que a Patrícia falou, só reduzindo o consumo é um passo maravilhoso e a gente tem que ficar muito feliz com qualquer passo que as pessoas fazem na jornada ao veganismo. Aí a mensagem para mim que eu gostaria de entregar nesse finalzinho é isso: eu seja mais paciente, seja mais
amoroso e mais tranquilo com as pessoas, porque é assim que a gente vai fazer uma mudança real. Que lindo, que lindo. Agradeço por isso, agradeço por essa amorosidade. Isso ressoa muito no meu coração por conviver com o mestre animal. E, de novo, como eu falei em um outro momento da live, tudo que eu escuto deles é amor. Sabe, Grant, a gente tem perdido muitos deles, inclusive esses que foram resgatados da pecuária de leite industrial, esses bebês que vêm ao mundo por inseminação, que as mães não conhecem luz de sol, que eles já nascem dentro de jaulinhas e a gente faz o resgate e obviamente prover de tudo e a gente vê essas almas partindo ainda bebês. E isso machuca demais, sabe? E aí a única forma que realmente dá para ter um pouco de esperança é a gente olhar para esse lugar da educação, esse lugar do acolhimento e, de novo, esse lugar do amor. Porque esses seres, eles podem estar passando o que for. Você lembra do mestre Nandi, que ficava na frente da casa? Quando serviu a janta, o almoço, ele ficava? Ele teve uma fratura exposta. Bom. E ele nos deixou a semana passada. E foi extremamente triste. Que você postou. Não. Então, realmente, ou seja, quando a gente olha casos como esse e vê que tudo que restou dele foi amor, ou seja, não ficou raiva, não ficou mágoa, não ficou... E realmente isso me remete a querer ser um ser humano melhor e provocar outras pessoas também para que a gente se torne melhor. E escutando você, sabendo dos seus projetos, convivendo com pessoas incríveis aqui no Vale da Rainha, eu tenho a minha esperança renovada para continuar nesse serviço e realmente ver o mundo mudar. Então, te agradeço por isso, Grant, te agradeço cada um aqui ouvindo a gente, que a gente possa continuar nessa missão sempre. Também. Muito obrigado a todo mundo e Patrícia, você, obrigado. Imagina, querido. Eu vou pedir aqui, já que você chegou até aqui, que você chegou aqui também já cantou aqui no santuário, então eu vou pedir só para a gente terminar rapidinho com um cântico, posso? Por favor. Te agradeço e, bom, fico esperando, então, a gente, todo mundo aqui, fica esperando você voltar para o Vale da Rainha para a gente poder fazer cânticos. Mas em breve. Coisa boa. Não há começo, não há final. Espiral em movimento vai crescer. Me liberto do corpo de agora no chão, me desfaço outra vez, vou nascer. É Nanaburuque, Nanaie. E que depois dessa live, aspectos nossos possam ter morrido em nós, para que o novo renasça junto com a nova terra e os novos humanos. Grant, muita gratidão, querido. Obrigado, muito obrigado. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, obrigado.